Boa noite, irmãos. Amém? Glória a Deus. Que a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. No capítulo de número 18. Glória a Deus. Você que encontrar, diga glória a Deus. É muito bom tê-los aqui conosco, para que mais uma vez nós possamos aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para ensinar e mostrar de conhecimento para o seu povo, para a sua igreja. Amém? Todos acharam? A partir do versículo de número 9, do capítulo de número 18 de Lucas, diz assim a palavra do Senhor. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Ou, ó Deus, faze uma expiação por mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado, o publicano, para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. Agradecemos ao Senhor, a Deus, pelo privilégio de ter acesso à sua palavra, à sua presença, ó Deus, ao seu perdão, ao seu amor, que todos os dias se renovam, todas as manhãs, sobre a nossa vida. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, conduza os nossos corações e as nossas mentes cativas à obediência de Cristo. Ó Deus, nós clamamos e rogamos e usamos a autoridade que o Senhor nos concedeu. Ó Pai, para que toda maldição, toda ação maligna, seja ela interna, externa, física, espiritual ou emocional, perca a sua força, a sua resistência agora em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo seja livre para agir, para falar aos nossos corações, para nos conduzir, para nos convencer, para nos ensinar a sua palavra e para nos levar, ó Deus, ao centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te damos graças, porque sabemos que o Senhor fez separação entre luz e trevas nesse lugar, para que o Teu Espírito haja em nossa vida, para a glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Irmãos, a história da humanidade
em relação ao templo, ao culto, à reunião de pessoas para orar, para buscar a Deus, ela tem se repetido ao longo da história. E hoje aqui, mais uma vez, nós estamos reunidos em um templo, e provavelmente cada um que está aqui tem objetivos em seu coração, tem propósitos. Cada um que está aqui talvez carregue tristezas, dores, frustrações, ou alegria, felicidade, contentamento. A verdade é que todos nós passamos por momentos difíceis, por momentos bons. Todos nós estamos enfrentando e estamos vivendo a vida como ela se apresenta diante de nós. E nós buscamos em Deus forças, às vezes, para superar obstáculos, buscamos forças em Deus para servi-lo, buscamos em Deus inúmeras coisas, que talvez só você saiba aquilo que você tem buscado, talvez seja diferente daquilo que a pessoa que está aí do seu lado tem buscado, talvez seja diferente daquilo que eu tenha buscado, mas o que nos iguala é que todos nós estamos aqui diante de Deus, diante de um propósito, diante de um objetivo de clamar, de buscar e de se reunir com as pessoas para cultuar e para servir a Deus. Isso nos iguala. Isso nos coloca no mesmo patamar. Mas o que nós realmente estamos fazendo? Será que quando nós saímos dos nossos afazeres, será que quando nós pegamos a nossa Bíblia, quando nos arrumamos, nós sabemos realmente o que tínhamos como objetivo em ir à casa do Senhor, em sair daquilo que estávamos fazendo, sair do nosso recinto, sair da nossa casa, para ir à casa do Senhor? Você sabe, você que está aqui hoje, você está presente aqui? A sua mente está aqui diante de Deus? Quais são os seus anseios, seus objetivos? O que você colocou diante de Deus, o que você colocou diante dele no momento dos louvores, no momento do decorrer do culto? O que chamou a atenção do seu coração? O que te fez chegar aqui hoje, num culto, num tempo, para buscar a presença do Senhor? E nessa parábola que Jesus está contando para aquelas pessoas as quais estão ali no auditório, talvez não um auditório como este, tão bem organizado, mas talvez as pessoas estavam ali questionando, indagando, querendo saber quais eram os ensinamentos de Jesus. E Jesus, por saber a intenção de algumas pessoas, dos doutores da lei, dos religiosos, dos fariseus, e ali havia uma mistura de pessoas que realmente estavam e careciam da graça, da ajuda divina, da resposta de Deus, e algumas pessoas que estavam ali e que queriam apenas testar Jesus, queriam saber apenas aquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus conta essa parábola. Ele diz que 2 homens subiram ao templo, um fariseu e o outro publicano. Os 2 oraram, os 2 colocaram as suas intenções, as suas objeções, os seus pedidos diante de Deus. Mas Jesus diz que aqueles 2 homens que foram até o templo, chegaram diante daquele santuário, eles oraram. E aqueles 2 homens que também chegaram, da mesma forma, foram embora. Um foi justificado, um recebeu a resposta dos seus pedidos, mas o outro não. E a nossa vida também se resume assim muitas vezes.
Nós saímos da nossa casa, nos direcionamos ao culto, à igreja, e oramos, e clamamos, e desejamos profundamente que Deus intervenha, resolva os nossos problemas, realize os nossos sonhos, abra as portas que queremos que Ele abra, feche as portas que queremos que Ele feche. Mas a grande questão é essa: alguns chegam, clamam, oram e vão embora sem ter a resposta, sem conseguir aquilo que foram buscar, orar e colocar diante de Deus. Mas alguns conseguem, alguns colocam as suas petições diante de Deus, o seu clamor, as suas orações, e vão embora com a resposta, vão embora realizados, vão embora tocados pela presença de Deus, pela realização divina sobre a vida dessas pessoas. A grande questão é: todos nós viemos hoje aqui, todos nós estamos aqui, e o que você veio buscar? O que você colocou diante de Deus? Ou talvez o que consistentemente, você tem apresentado diante de Deus, dia após dia, culto após culto? A sua resposta é: Deus está me ouvindo, Deus está fazendo. Para que nós possamos entender um pouco do contexto no qual Jesus estava anunciando a palavra, nós precisamos entender que quando mais de uma pessoa ia ao templo, isso significava que era um culto coletivo como esse, em que outras pessoas estavam participando. Porque Jesus disse que 2 homens haviam subido ao templo. Mas isso não significa que havia apenas 2. Poderia ter mais, e provavelmente tinha mais. Porque todos os dias eles faziam um sacrifício ao amanhecer e um sacrifício à tarde. E nesse sacrifício, as pessoas levavam um animal, seja um bode, um cabrito, um cordeiro, ou dependendo da condição financeira, aves. Mas costumeiramente, todos os dias, o momento do holocausto, que era feito pela manhã, e depois um outro holocausto era feito no período da tarde, eles imolavam um carneiro, um cordeiro. E essa oferta precisava ser a melhor oferta do povo, porque era uma oferta que era colocada diante de Deus para expiação dos pecados daquelas pessoas que ali estavam. E por que eles faziam isso? Eles levavam o animal, o sacerdote se colocava diante de várias pessoas, eram vários sacerdotes que estavam ali trabalhando no templo, e as pessoas colocavam as mãos sobre a cabeça do animal, transferindo a culpa, transferindo os seus erros, as suas falhas, e aquele animal, ele tinha a sua garganta cortada, o sangue era derramado, e aquele animal era retalhado, os seus pedaços, e era colocado no altar de sacrifício. O sangue era aspergido em volta do altar, e aquele sacrifício era queimado. Eles colocavam fogo naquele sacrifício, e aquele sacrifício era diferente dos demais. Alguns outros rituais, os ofertantes podiam participar e comer parte daquele sacrifício, daquela oferta. Os sacerdotes também podiam se alimentar, mas o holocausto, ninguém podia comer. Por quê? Era o sacrifício da expiação. Ele precisava ser completo, ele precisava ser apresentado diante de Deus em perfeição. Então, o animal não podia ser coxo, não podia ter mancha, ele precisava ser um macho puro. Ele era colocado ali. E no momento que eles colocavam fogo,
a fumaça que subia daquele altar inundava todo o pátio do templo, e no momento que aquela fumaça subia, e as pessoas ali, todos reunidos, diante de vários holocaustos sendo feitos, diante de vários animais sendo degolados, as pessoas viam a importância de não pecar, porque aquele ato de colocar um animal e transferir a culpa, eles tinham a consciência de que o pecado trazia a morte de um animal inocente, e eles viam aquilo todos os dias acontecendo, todos os dias eles faziam aquele holocausto, eles participavam, e aquilo ali também trazia perda financeira, porque eles precisavam tirar do seu rebanho o seu melhor animal e colocar diante do altar do Senhor. E no momento que aquela fumaça daquele sacrifício inundava todo aquele ambiente, eles sabiam que era a oportunidade que eles tinham de se colocar diante de Deus e apresentar suas orações, os seus pedidos. Porque a partir do momento que era feito a oferta, aquele animal era sacrificado, e as pessoas viam aquele ritual acontecendo, eles sabiam que aquele era um momento propício, que eles podiam se achegar diante de Deus, porque Deus havia recebido a oferta como cheiro suave, aquela fumaça que subia diante de Deus, então eles faziam as suas orações. E até mesmo as pessoas que não estavam presentes no culto, no templo, eles sabiam do horário que era feito pela manhã, e na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, era feito aquele holocausto. Então eles faziam as suas orações, as suas petições, porque eles sabiam que naquele momento a porta estava aberta, e eles podiam ter acesso a Deus, e eles podiam apresentar diante de Deus os seus clamores, as suas vontades, os seus agradecimentos, e os seus pedidos, segundo as suas necessidades essenciais. É nesse contexto que o fariseu chega e ora, e é nesse contexto que o publicano está lá, de longe, e também faz a sua oração. A diferença dos dois é que talvez a oração do fariseu tenha durado mais tempo, tenha sido uma oração aqui, se nós contarmos, na minha Bíblia aqui, talvez dê 1, 2, 3, 4, aproximadamente 5 linhas de oração. E a do publicano, talvez apenas uma. Mas um saiu dali justificado, e o outro não. Aí eu te pergunto, quando eles chegam, o fariseu primeiramente é mencionado. Ele chega primeiro, as pessoas estão ali, e ele começa a fazer a sua oração. Olha só a oração do fariseu. Ele ora sozinho e diz assim: ó Deus, graças te dou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aquele homem, aquele fariseu se levanta. E por que a Bíblia diz que ele se levanta e ele fica de pé? Porque os fariseus, eles queriam orar de pé para que fossem vistos pelos demais. E quando ele se coloca de pé, ele se coloca sozinho das pessoas que estavam ali, dos demais adoradores, das demais pessoas que estavam participando daquele culto. E sabe por que ele se colocava distante? Ele se colocava de pé? Porque ele não queria ter proximidade com as pessoas que estavam ali no ambiente. Ele não queria correr o risco de ser contaminado. Por quê? Os fariseus, os doutores da lei, que guardavam estritamente as ordenanças, as leis, os mandamentos, eles eram conhecidos como associados. Agora, as demais pessoas que não guardavam estritamente a lei, eles eram conhecidos como povo da terra.
E para um fariseu chegar perto de um povo da terra, de uma pessoa normal, que vivia uma vida normal e que não guardava a lei como o fariseu se orgulhava da sua obediência, da sua prática religiosa, se ao menos ele encostasse, se ele esbarrasse em um publicano ou em um pecador, segundo a concepção daquele homem, daquele fariseu, que julgava as pessoas que estavam à sua volta, se ele tocasse apenas na roupa, a roupa continha impurezas, e ele poderia ficar impuro diante daquele sacrifício. Mas o objetivo dele, nós conseguimos ver no ensinamento de Jesus, que não era ser ouvido por Deus. O objetivo daquele homem era se apresentar diante das pessoas, para que as pessoas olhassem para ele e o aplaudissem. Era para que naquele momento que ele chegasse diante do culto, diante das pessoas, fazendo a sua oração em voz alta, para que todas as pessoas que ali estivessem ouvissem o seu clamor, ouvissem aquilo que ele fazia, para que olhassem para ele segundo a sua prática tão obediente e tão louvável aos olhos das pessoas. Ele queria ser reconhecido, ele queria mostrar que ele era bom, ele queria mostrar que ele não apenas guardava os mandamentos e as exigências da lei, mas ele queria mostrar que ele ia muito além das práticas e das exigências da lei, porque ele jejuava 2 vezes por semana, e essa não era a exigência da lei. Ele dava o dízimo de tudo. A princípio o dízimo era dado do vinho, do óleo e de alguns cereais. Depois eles instituíram, segundo a cultura, que o dízimo deveria ser dado de tudo aquilo que fosse servido como alimento. Mas como toda regra tem sua exceção, depois alguns cereais foram isentos de dar o dízimo, mas ele fazia questão de dar o dízimo de tudo que ele tinha, ele fazia questão. E quando Jesus olha para aquelas pessoas que ali estavam e começa a contar essa parábola, começa a contar essa história diante daqueles ouvintes, ele sabia que haviam pessoas que estavam presentes ali e que fundamentavam a sua salvação, o seu apresentar diante de Deus baseado na sua justiça própria. Ele sabia que pessoas estavam ali, e essas pessoas eram como aquele fariseu, que não precisava de Deus, que se achegava diante do culto, onde as pessoas estavam ali com clamor, com angústia, com medo, com frustração, com receios, pessoas que estavam ali tendo perdas, pessoas que estavam ali passando por dificuldades e que olhavam ao seu redor e viam milhares de pessoas iguais a elas, porque os sacrifícios eram feitos, e quando as pessoas viam aqueles animais sendo degolados, sendo colocados diante do altar, sendo queimados, sendo oferecidos diante de Deus, eles viam que eles eram iguais. Eles viam que todos tinham pecados, eles viam que não apenas eles ali que estavam tinham pecados, mas eles também sabiam que os seus líderes não eram perfeitos. Eles sabiam que os líderes que estavam ali também estavam oferecendo aquele sacrifício, para que Deus recebesse aquele sacrifício, para que aquela nação, aquelas pessoas recebessem o perdão, a graça e a misericórdia de Deus, para que todos pudessem se achegar diante de Deus e clamar a Ele, e ter a resposta dos seus pedidos, das suas orações, do seu clamor. Mas Jesus via que algumas pessoas se colocavam e diziam: eu faço isso, eu faço aquilo, e a salvação está fundamentada na minha justiça própria. Aquele fariseu não agradeceu a Deus por aquilo que Deus havia dado para ele. Ele não usou aquele momento de acesso a Deus para louvar ao Senhor pelas dádivas as quais havia recebido ao longo da sua vida. Ele não usa aquele momento para apresentar os seus pedidos, as suas necessidades, o clamor que às vezes
Nós temos dentro de nós que não existe palavra para expressar diante de Deus aquilo que queremos que Deus faça. Mas Ele se coloca como superior diante dos demais e se apresenta com a sua justiça própria, com a sua ação de alguém que se acha superior aos outros, simplesmente porque ele estritamente observava a lei. Mas a Bíblia Sagrada, se você ler, você vai ver que lá na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim, que todo que guarda toda a lei, mas tropeça em um único ponto, torna-se culpado de todos. A Bíblia Sagrada diz lá na Epístola de João, que aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. A Bíblia Sagrada diz lá em Romanos que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E Jesus, quando aquela mulher adúltera chega diante as pessoas apresentam aquela mulher adúltera diante de Jesus, eles falam para Jesus assim, o que nós devemos fazer? Jesus olha para aquelas pessoas que estavam ali e diz assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Então quem tem a habilidade e a capacidade de atirar a primeira pedra, seja em quem for que seja. A verdade é que todos nós carecemos da graça de Deus. A verdade é que muitas vezes, irmãos e irmãs, nós deixamos a religiosidade, as práticas do nosso calendário, do nosso dia a dia, se apossar do nosso entendimento, dos nossos afazeres. Nos deixamos dominar pelas exigências da religião, pelas exigências das circunstâncias que nos impulsionam e nos fazem servir a Deus, e muitas vezes nós começamos a servir e fazer as coisas rotineiramente. Começamos a viver uma vida religiosa, onde a pregação já não é mais para que o Evangelho seja anunciado, mas é para que haja reconhecimento, é para que haja satisfação do ego de muitas pessoas por aí afora, nas igrejas. Às vezes o canto já não é mais para que o louvor suba diante de Deus, mas o canto é para que as pessoas vejam quão bom você é, e quão boa e quão linda é a sua voz. Às vezes o instrumento tocado já não é mais para que a presença de Deus e a glória de Deus venha sobre a igreja, venha sobre as pessoas, mas é para que as pessoas vejam o quão bom nós somos. Às vezes nós começamos e seguimos essa rotina de fazer as coisas como se fosse um robô, fazer as coisas como se fôssemos pessoas que estão seguindo o fluxo, sem saber direito aquilo que estão fazendo, sem saber direito para quem estão fazendo, sem saber direito o porquê estão fazendo. E é nós que devemos olhar para a nossa vida e saber e identificar para quem estamos fazendo, a quem estamos servindo, o porquê estamos cantando, o porquê estamos pregando, o porquê eu passaria horas e horas meditando e lendo esse texto para chegar aqui diante de vocês, para ser reconhecido por vocês. Era melhor ter ficado em casa. O nosso objetivo não é se reunir para que as pessoas olhem para nós e vejam quão bom nós somos. O objetivo não é atrair a presença das pessoas, o objetivo não é atrair os olhares das pessoas. Você veio para cá com qual objetivo? Você veio hoje aqui para atrair o olhar de quem para você? De homens e mulheres, de pessoas, de líderes? Qual foi o seu objetivo de cantar,
de orar e de se apresentar diante de Deus? Por que você está aqui hoje? O que você veio colocar diante de Deus? O que você veio fazer hoje aqui, você sabe? Você sabe o que você tem feito todos os dias quando você sai da sua casa para buscar ao Senhor, para se reunir no templo? E muitas vezes, senhoras e senhores, nós reclamamos muito e achamos dificuldade em tudo para servir e para buscar a Deus. Imagine aquele povo naquela época que todos os dias tinham que fazer um sacrifício daquele, queimar um animal, derramar o sangue daquele animal, todos os dias de manhã e de tarde oferecer o sacrifício. Imagine o trabalho que era dado para que as pessoas recebessem a única e um momento para que pudessem se achegar diante de Deus. Deus facilitou a nossa vida. Deus, quando envia Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir do momento que Jesus morre no alto da cruz por nós, Ele dá a sua vida por nós. A Bíblia Sagrada diz que o véu foi rasgado e o sacrifício perfeito de uma vez por todas, o sacrifício Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo foi imolado para que hoje nós tivéssemos o livre acesso, para que hoje nós pudéssemos nos achegar diante de Deus com as nossas petições, com os nossos clamores, com os nossos objetivos. E muitas vezes nós não usamos esse privilégio que Deus nos concedeu de ter o livre acesso ao Santo dos Santos, ao trono celestial, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu sobre a nossa vida, nos colocando sobre nós o seu sangue, nos comprando por alto preço. Você foi comprado por alto preço, você tem dono, você pertence a Deus, você custou um preço que não tem como ser explicado segundo a concepção humana. Glória a Deus. Jesus abriu o caminho. E é por isso que hoje você aqui pode, independente da sua posição social, independente da sua cor, independente de qualquer coisa estabelecida por homens e mulheres, você pode se achegar diante de Deus, você pode se achegar diante daquele que vive eternamente e apresentar o seu clamor, apresentar suas petições, colocar diante dele todas as suas expectativas. E muitas vezes nós fazemos religiosamente isso. Fazemos as nossas orações, cantamos, louvamos, mas muitas vezes não passam de palavras. É como Jesus disse, que Isaías havia falado, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes nós cantamos porque todo mundo está cantando, nós estamos indo porque todo mundo está indo, estamos fazendo porque todo mundo está fazendo, estamos fazendo porque é a modinha do momento. É muito fácil profetizar e dizer que sobre abundância, sobre realização, sobre conquista, mas eu sei que quando nós pregamos o Evangelho, a porta se estreita. É muito fácil as pessoas irem ao culto para fazer e viver como aquele fariseu, religiosamente, fazer por fazer, fazer para ser visto, fazer para chamar atenção. Deus não quer isso. E Jesus, depois que Ele fala a respeito daquele fariseu, Ele apresenta o publicano. O publicano, quando ele bate no peito assim, ó, por isso que nós entendemos que esse texto está se referindo ao holocausto que era feito de manhã e de tarde,
quando ele bate no peito, nem ousava levantar os olhos, a cabeça, e dizia: Deus, ó Deus, se propício a mim, ou seja, faze uma propiciação por mim, faze uma expiação por mim, tem misericórdia de mim. Aquele publicano, a Bíblia diz que ele estava de longe. Ele não estava de longe indiferente como aquele fariseu, se colocou sozinho, para que ele não fosse contaminado pelas pessoas, segundo o seu pré-julgamento. E alguns rabinos famosos, no tempo de Jesus, como Hilel, e até mesmo Jesus concordava com isso, dizia que antes de você julgar alguém, primeiro você deve se colocar no lugar da pessoa antes de julgá-la. E eles diziam também que as pessoas não deviam se fundamentar na sua justiça própria até o dia da sua morte. Eles deviam crer, acreditar apenas em Deus, apenas naquele que podia expiar os pecados das pessoas. E quando Jesus se refere àquele publicano, de longe, batendo no seu peito, querendo participar daquele momento, querendo participar do culto, olhando os fariseus, as demais pessoas, oferecendo seus sacrifícios, colocando diante do altar os seus sacrifícios, ele está ali de longe, não indiferente, mas com um profundo desejo de participar. Eu também queria participar daquele momento, eu gostaria de participar, mas ele era visto como um pecador, ele era visto como alguém sujo, que indignamente estava ali, um intruso, um traidor da nação. Era dessa forma que ele era visto, e é por isso que aquela prepotência do fariseu: olhe, nem como este publicano eu sou. Aí Jesus causa um espanto quando ele encerra aquela parábola dizendo, ele inverteu, o que chegou primeiro, o que recebeu primeiro a atenção, o que primeiramente chamou a atenção das pessoas, com a sua oração alta, bonita, invejável por muitas pessoas que estavam ali, foi embora sem ser justificado. Mas Jesus diz primeiramente que o publicano foi justificado e aquele fariseu não. Aqui nós conseguimos ver que os ensinamentos de Paulo a respeito da salvação pela graça, da expiação dos pecados, têm base nos ensinamentos de Jesus. Jesus está pregando para aquelas pessoas que achavam que a salvação era conquistada pela justiça própria, pela ação própria e pela conquista de obediência a regras e ensinamentos dos rabinos, das pessoas que determinavam a religião naquele momento. Jesus está olhando e mostrando para aquelas pessoas que se o sacrifício deles não excedesse muito ao dos escribas e fariseus, jamais poderiam herdar o reino dos céus. E como que um sacrifício pode exceder em muito ao dos escribas e fariseus? Porque os fariseus, os doutores da lei, eles eram admirados pelas demais pessoas. Aquele publicano que está olhando, ele está tendo a vontade, ele está dizendo assim: eu gostaria de participar, eu gostaria de estar ali participando do culto, eu gostaria de estar ali oferecendo o meu sacrifício, eu gostaria de estar ali orando como aquelas pessoas estão orando, estão clamando. Mas
como ele era visto por aquelas pessoas como um pecador, como alguém sujo, como alguém que estava indignamente ali, ele não ousava nem levantar a cabeça, mas ele batia no peito e desejava ardentemente que aquele momento de expiação, de holocausto, também recaísse sobre ele, que ele tivesse a oportunidade de conseguir se achegar a Deus e colocar o seu clamor, o seu pedido de angústia, de misericórdia, e de receber o perdão, e de receber a remissão dos seus pecados, para também se colocar diante de Deus e clamar a Deus, e saber que Deus estava ali ouvindo a sua oração, como estava ouvindo a oração das demais pessoas. Mas ali nós vemos que Deus ouviu a oração daquele que não estava desprezando os outros. Deus ouviu a oração daquele que humildemente chegou e reconheceu, batendo no peito, que era pecador, que precisava da graça e da misericórdia. E Jesus falou: esse foi embora justificado. Isso causou espanto. Como que aquele que guarda a lei, as ordenanças, os mandamentos, não foi justificado, e esse homem ímpio, pecador, indigno, traidor da nação, como esse foi justificado? E é assim a nossa vida. Jesus estava ensinando para aquelas pessoas ali que a salvação era fundamentada na graça e na misericórdia de Deus sobre a vida da humanidade, através da expiação do seu único Filho, de Jesus, que foi morto, foi crucificado, para que hoje nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos a consciência limpa, de poder se achegar diante de Deus, não com a nossa justiça própria. Sabe por quê? Porque os fariseus cumpriam a lei. Os fariseus faziam as coisas aparentemente aos olhos das pessoas corretamente. Os fariseus estavam ali vivendo uma vida de aparência, cumprindo as exigências. Eles faziam, mas o simples fazer não significa que não existe erro algum nas pessoas. Jesus disse assim, que se você simplesmente pensar, é como se tivesse feito. Jesus veio e simplificou a lei. Vocês obedecem à lei. Em uma determinada ocasião, questionaram Jesus: por que vocês não obedecem à lei de Moisés? Comem sem lavar as mãos. E Jesus falou: vocês também desobedecem. Olha só que interessante, vou fazer questão de ler com você. Está em Mateus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, Mateus capítulo 15. Olha só, eles questionaram Jesus falando: por que vocês, os seus discípulos, comem sem lavar as mãos? E Jesus fala assim, por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, Jesus respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vocês, fariseus, vocês, doutores da lei, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai, nem sua mãe.
E aí Jesus continua dizendo assim, ó: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Continua dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. E no versículo 11 ele diz assim, ó: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. E olha aqui agora, versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e etc. Jesus estava mostrando para eles que é do coração que procede toda a exterioridade de erros e falhas que muitas vezes nós cometemos. E quando nós erramos, é a concretização daquilo que nós já fizemos dentro de nós. O que você veio buscar hoje? O que você veio colocar diante de Deus? A salvação, a graça, ela se baseia na justiça de Deus, que é a sua graça sobre a nossa vida, a sua presença sobre nós. E aqui nós vemos que aquele publicano era visto de uma forma pelo fariseu, o fariseu era visto de uma forma pelo publicano, mas os dois eram vistos por aquele que contava a história, pelo Deus vivo que desceu dos céus. Os dois eram vistos por Jesus. Eu quero te dizer como que você tem enxergado as pessoas que estão à sua volta. Às vezes nós endeusamos as pessoas, achamos que as pessoas são melhores, achamos que as pessoas são superiores a nós, mas a realidade, saiba e entenda que todos nós somos iguais diante de Deus. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, você não é melhor do que essa pessoa que está do seu lado, você não é melhor do que essa pessoa que está atrás de você, que está à sua frente, você não é melhor e nem pior do que ninguém que está aqui. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós carecemos da graça, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Essa é a realidade, isso é que nos iguala, que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus e que nós precisamos da ação divina sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Que hoje você possa compreender que talvez você ache indigno, talvez você se ache que não pode participar de um momento, de um culto, que não pode pregar, que não pode louvar, porque as pessoas disseram que você não pode, porque as pessoas te bloquearam, porque as pessoas te paralisaram, porque as pessoas falaram não. Você é um pecador. Aí Jesus vem, sua graça e misericórdia diz assim para todos nós: quem se achega humildemente, se aproxima diante de Deus e reconhece a sua graça e misericórdia, esse será aceito no reino de Deus. E olha só que interessante, quando esse publicano bate no peito dizendo: faze uma expiação por mim, sabe quando que isso aconteceu? Após, olha só, acho que está no capítulo 23, isso, no capítulo 23, no versículo 48, fala da morte. Aqui essa passagem vai falar da morte e o sepultamento de Jesus. E no versículo 48 diz assim: e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo do Gólgota, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Ou seja, aquele homem que batia no peito, olhava e queria participar daquele holocausto, daquele sacrifício que estava sendo feito por mãos humanas,
com a expiação de sangue de bodes, de carneiros, de ovelhas, e que um pecado, um sacrifício que não era perfeito, um sacrifício que precisava ser refeito todos os dias, porque não era perfeito, mas apenas simbolizava e mostrava o sacrifício perfeito que viria com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aquele homem que está ali indiferente, não indiferente como aqueles demais, mas indignamente reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que precisava, e reconhecendo e clamando a Deus, pedindo para que Deus faze uma expiação por mim, faze um sacrifício por mim. Quando chega no momento do Gólgota, da cruz, aquelas pessoas que estavam indo embora, eles viram a realização do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que se colocou diante do madeiro, que derramou o seu sangue, que morreu para salvar a humanidade, que deu a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquele homem que estava ali batendo no peito, desejando que Deus fizesse uma oferta, um sacrifício por ele, Jesus foi lá no alto da cruz e derramou o seu sangue por aquelas pessoas e por todos os demais que clamavam, que necessitavam, que reconheciam que humildemente precisavam de Deus. Assim todos nós podemos bater no peito e colocar a nossa angústia diante de Deus e saber que Deus fez expiação por nós, que Deus nos perdoa, que Deus nos ama e que Deus está do nosso lado, nos conduzindo e nos dando uma nova vida. É por isso que nós podemos olhar para frente e prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus sobre a nossa vida. Você é aceito por Deus. Não deixe ninguém dizer que você não pode, que você é indigno. Jesus te tornou digno, te deu acesso, e hoje você é livre para servir a Deus, para cultuá-lo, para bendizê-lo, para adorá-lo, para se reunir aqui como nós, iguais, que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. E para encerrar, eu gostaria de ler para vocês algumas perguntas que há muito tempo eu escrevi, que eu ouvi de uma pregação, e eu fiz a questão de anotar tudo. E muitas vezes eu gosto de pegar e ler isso daqui, para que eu possa ver novamente. E são perguntas que eu vou fazer, mas não é para que vocês respondam audivelmente. Responda para si mesmo. Ok? Olha só. O que é mais importante para mim? O sucesso ou o caráter? Ensina-se bastante sobre sucesso, mas sem dúvida o que é mais importante é o caráter como fundamento. Eu falo sempre a verdade, mesmo que isso me traga algum constrangimento ou dano? Você toma decisões egoístas, pensando mais em você do que nas pessoas? Aí muitas pessoas dizem: não, tudo que eu faço é pensando no reino de Deus. Ou será que é no nosso reino próprio? Eu sou sempre sincero? Aproveito-me das pessoas com as minhas decisões? Sou honesto em todos os aspectos da minha vida ou minto para mim mesmo para justificar as injustiças que cometo? Sou uma pessoa amorosa com todos, ricos, pobres, cultos, incultos, preto, branco, como eu sou? Falo mal de outras pessoas para mostrar o quanto eu sou bom? Ó o fariseu. Ou falo algo ruim de uma pessoa para mostrar o quanto eu sou legal? Porque muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes as pessoas falam de outros para se sentirem melhor com os seus erros e falhas, para se sentirem aliviados, por saber, mas fulano de tal também é assim. Fulano de tal é assim, assado. Para que ele se sinta melhor diante dos seus erros, das suas falhas. Ele não admite. Ele precisa apontar o erro e as falhas dos outros para se justificar diante dos seus erros e das suas falhas. Você faz alguma coisa às escondidas que poderia envergonhar-se delas publicamente?
Ou você ainda faz alguma coisa na sua vida que você jamais faria publicamente? Sou uma pessoa de difícil acesso? Aceite-me como pareço e não me façam perguntas. Não olhem para além do que mostro. É aquela vida de aparência, se colocar de pé como o fariseu, dizer: eu faço, eu sou assim, eu posso, eu sou. Não olhem para além daquilo que eu mostro, porque é muito fácil, irmãos, você admirar alguém de longe, convive, você vai ver que todos são falhos, cometem muitas vezes os mesmos erros, as mesmas falhas. E às vezes nós achamos que fulano de tal é bom, que fulano de tal é o exemplo a ser seguido. Todos nós precisamos melhorar, sim. Precisamos de exemplo de pessoas, sim, precisamos. Mas humildes, que reconhecem, que estão buscando, que estão desejando uma mudança de vida, que estão desejando viver uma vida melhor, não para se engrandecer diante das pessoas, mas para mostrar que o Evangelho também traz mudança de vida, de caráter, de comportamento, e faz o milagre que homem nenhum, que coisa nenhuma consegue fazer, que é a mudança de caráter, de conduta, de vida, de gente, de transformar uma pessoa em gente de verdade. Eu sempre tenho que dar a última palavra? Eu sempre tenho razão? Gosto mais de falar dos meus conhecimentos ou prefiro ouvir mais? Abro mão de algum interesse pessoal a favor de alguém? Sou uma daquelas pessoas que gosta de passar adiante o pecado de alguém, finalizando com aquela espiritualidade: precisamos orar por ela. Não é assim que fazem? Chega lá a fofoca, fala mal, e depois finaliza com aquela frase clássica: precisamos orar por ela. Mas falou mal, até a orelha fica quente. Quando alguém usurpa um direito seu, sua tendência é revidar e dizer: não, o direito é meu. O que é mais difícil para você, ser bom ou ser justo? Porque às vezes é muito mais fácil ser bom do que ser justo. Você se alegra com o sucesso do seu irmão? Verdadeiramente você se alegra com o sucesso do seu irmão? Porque às vezes nós olhamos: mas por que não eu? Por que ele consegue e eu não? Será que nós nos alegramos quando vemos as pessoas conseguindo, conquistando? Quantas pessoas, né, pastor? Disseram: vai fechar. Conte os dias desse ministério. Por que ser assim, gente? O porquê da inveja? O porquê desse sentimento de ver o fracasso do outro? É porque muitas vezes as pessoas são fracassadas e elas se sentem aliviadas por verem também que as outras pessoas se fracassaram também, não conseguiram. Então, porque eu não consegui, eu arrumo justificativa, ao invés de você lutar pelos seus ideais e de ver, de ter como exemplo e de buscar também conseguir em prol do reino de Deus. Não, tomara que não consiga também. Com as suas atitudes, você acha que se preocupa em agradar mais a homens ou a Deus? Quem você prefere agradar? Muitas vezes nós escolhemos agradar mais aos homens do que a Deus. Aqui nós vemos a diferença daquele que realmente se preocupa em ter uma vida diferente diante de Deus, e de pessoas que querem realmente fazer
média e se apresentar diante de pessoas? Será que estamos mais preocupados em agradar a Ele ou a Deus? Mais procurando estar na presença de um líder do que na presença de Deus? Mais preocupado em ouvir aquele pregador do que aquele outro pregador? Por que isso, gente? Às vezes nós estamos lá cantando, pulando, dançando, mais para atrair a presença de alguém, de alguma pessoa, para ser visto, do que realmente atrair e chamar a presença de Deus? Será que nós estamos mais preocupados com os homens ou com Deus? Gostaria que você pensasse nisso tudo, você refletisse, e que hoje nós possamos ir embora daqui, não como aquele fariseu, mas como o publicano, reconhecendo nossos fracassos, falhas, a nossa humanidade diante daquele que vive eternamente, para que todos nós possamos ir embora justificados e sabedores de que Deus ouviu a nossa oração. Coloque-se de pé, por favor. Feche seus olhos e coloque agora diante de Deus o seu clamor, o seu pedido. Todos nós saímos dos nossos afazeres, dos nossos lares, e todos nós vamos voltar como aqueles dois homens. E a Bíblia Sagrada diz ali no finalzinho da parábola que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Aquele que tinha justiça própria saiu humilhado com a sua própria justiça, porque ele não precisava de Deus. O que se humilhou saiu justificado, abençoado, com a graça e a misericórdia de Deus, porque ele foi justificado. Assim hoje nós recebamos a graça e a misericórdia de Deus. Pai, nós estamos aqui diante da sua presença, Deus, e nós vamos embora desse culto, Pai, mas nós queremos ir para os nossos afazeres, voltar para a nossa vida justificados, sabedores de que o Senhor ouviu o nosso clamor, de que o Senhor interveio na nossa causa, na nossa vida. O Senhor sabe, Deus, das angústias, dos pedidos, das dores que todos nós carregamos dentro do peito, Deus, e nós colocamos e apresentamos diante do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o sacrifício perfeito, que o Senhor foi imolado, ó Deus, para que hoje nós tivéssemos acesso ao trono celestial, ao Santo dos Santos, e é diante do Senhor, ó Deus, não é, ó Deus, diante de uma religiosidade, não é diante de pessoas, não é diante de ídolos, não é diante de imagens, ó Deus, que nós nos curvamos, mas nós nos curvamos, ó Deus, diante do Senhor, assim como as pessoas, os judeus, iam ao santuário, iam ao templo para participarem do sacrifício, e ao final do sacrifício receber a bênção sacerdotal, eles se curvavam diante do chão, porque sabiam que o Senhor havia recebido aquela oferta, e que a bênção do Senhor viria sobre a nação, sobre os israelitas. Assim, ó Deus, nós sabemos que por intermédio de Jesus Cristo, hoje sobre a nossa vida, Deus, vai ser transformada, as coisas vão mudar na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, ó Deus, nós em nome de Jesus colocamos diante do Senhor, diante daquele que vive eternamente e que pode fazer todas as coisas. Ó Pai, a tua palavra diz que o Senhor está sobre, que todas as coisas são possíveis. Abençoe-nos, esse povo que está aqui, que clama, alivia, Deus, a dor, alivia, Deus, o fardo, abençoe, abra as portas, mude história, realize os sonhos, faça, Deus, as coisas acontecerem segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus, conceda, Deus, a concepção e a realidade para que todos nós possamos viver aquilo que realmente o Senhor quer que vivamos, que possamos, Deus, entender qual é o seu propósito para a nossa vida e viver
viver o melhor do Senhor aqui nessa terra, glorificando e exaltando